Olá, boa noite, tudo bem? Continuando com nossa série de contracepção, a gente vai conversar hoje de um método bastante conhecido, que são os dispositivos intrauterinos, os famosos DIU. Nós temos no Brasil basicamente dois tipos de DIU: os DIUs que não têm hormônio, aí nós temos o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata, e nós temos também os DIUs chamados hormonais, que hoje no Brasil basicamente temos o Mirena e esse ano chegou o Kailin. Eu vou conversar um pouquinho deles para vocês conhecerem melhor. Mas para começar, nós vamos tentar entender um pouquinho como que funcionam os DIUs. Eu trouxe aqui uma imagem do aparelho genital feminino. Nós temos o ovário, as trompas e o útero. Normalmente, os espermatozoides eles atravessam o útero para ir à trompa, onde o óvulo fica aguardando, a fertilização acontece e ele vai no útero para fazer a implantação. O DIU, vou colocar aqui, ele tem uma forma de T, mais ou menos assim, e ele, qual é a sua função? Basicamente, o bloqueio da passagem dos espermatozoides. O que acontece com os DIUs não hormonais? Tanto o DIU de cobre como o DIU de cobre com prata, que basicamente tem uma ação similar. Eles produzem, além disso, uma espécie de um processo inflamatório, de tal maneira que o bloqueio se torna mais eficiente para a passagem dos espermatozoides. Ele é um método bastante seguro, o tempo de duração é mais ou menos entre 5 a 10 anos, dependendo do modelo. E, basicamente, ele tem, como disse, uma excelente eficácia contraceptiva e é indicado em pacientes que não desejam nenhum tipo de hormônios e em pacientes que querem um método de longa duração. Que mudanças podem acontecer? Como ele não tem efeito hormonal, basicamente seu ciclo vai acontecer conforme ele sempre foi. Mas nós podemos observar um aumento do fluxo e eventualmente um aumento da cólica. Ele varia de paciente a paciente, por isso é muito importante uma avaliação prévia de como são os ciclos, como é o padrão de menstruação, para ter uma indicação precisa dele. Por outro lado, nós vamos agora conversar um pouco dos DIUs hormonais. Vamos apresentar basicamente os dois DIUs que nós temos. Vamos observar aqui, eu vou liberar. Aqui em amarelinho nós temos o Kailina e aqui em vermelho nós temos o Mirena. Qual é a diferença deles? Basicamente, eles produzem o mesmo hormônio, a quantidade do Kailina é menor e a quantidade do Mirena é um pouquinho maior. O tamanho, vocês vão ver que ele é menor. E uma coisa muito interessante, o insertor. O insertor, que é o que atravessa o útero, ele é mais fino, ele é menorzinho, ele é um pouquinho maior. Ambos são pequenos, mas bom, qual é a vantagem entre um e outro? Basicamente, na hora da colocação, nós temos que atravessar com o DIU, vou mostrar aqui, nós temos que atravessar com o DIU o canal e nós vamos liberar ele para ficar dessa forma. Então, na hora de colocar o DIU, muitas vezes as pacientes têm um pouco de medo da dor. Tá? Basicamente, o DIU de Mirena, ele é um tamanho pequeno, dá para fazer uma colocação ambulatorial. Ambos têm proteção de 5 anos, ambos têm uma excelente eficácia contraceptiva, ambos têm mais ou menos o mesmo padrão de sangramento. Eu vou explicar um pouquinho. Os métodos de progesterona, eles são métodos excelentes em relação ao fluxo. Nos primeiros meses, você pode ter até diminuição no volume, mas aumento no número de dias. Com o processo de adaptação, normalmente o padrão de menstruação, o padrão de sangramento, ele se torna muito mais favorável que antes do uso. Mas qual é a diferença? Às vezes é em relação ao tamanho do DIU. Então, qual é o grupo de pacientes que basicamente se beneficia bastante com o Kailina? Aquela paciente, de repente, mais jovem, sabemos que no grupo adolescente tem uma preocupação grande para evitar uma gravidez não planejada, vai ser um método excelente para diminuir o incômodo da colocação. E também nós podemos colocar em pacientes que estão mais próximos, acima de 40 anos, que estão mais próximos da menopausa e eles querem um método seguro para evitar a gravidez, facilitando a colocação. Uma vantagem do Mirena também, em relação ao padrão de sangramento, é interessante ele ser no uso em pacientes que têm um padrão de sangramento aumentado, que nós queremos, além de eficácia contraceptiva, o Mirena é uma excelente opção para pacientes com adenomiose, endometriose,
para um controle de cólica, para um controle de sangramento. Então, como vemos, nós temos excelentes opções contraceptivas que basicamente vão se adequar à sua necessidade, não só em relação ao planejamento familiar, sino em relação a outros benefícios que você queira ter. Então, nossa sugestão, eles são excelentes métodos, os dispositivos intrauterinos, tem sempre que fazer uma avaliação prévia, uma avaliação da saúde ginecológica, antes de escolher o método, e uma conversa importante, onde você tire suas dúvidas, para você fazer uma escolha, além de consciente, satisfatória. Muito obrigada, espero encontrar vocês no nosso próximo vídeo, e uma boa noite.